Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez estamos aqui buscando a misericórdia infinita do Pai, suplicando a esse Pai amorável que nos envolva, que nos ampare, nos fortaleça, que envolva os nossos lares, os nossos corações amados, para que nós, no estudo do Evangelho do nosso Mestre Jesus, possamos encontrar um roteiro de amor na nossa caminhada. Gratidão pela vida, pelos amigos, pelos corações que são colocados como tesouro do nosso coração. Gratidão ao nosso Pai. Que Jesus permaneça conosco, agora e sempre. Nós hoje vamos estudar a lição Semeadores do livro Fonte Viva. Essa passagem que o Emmanuel comenta, ele tirou da parábola dos semeadores, que está colocada no capítulo 17 do Evangelho. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E o Kardec, na sua condição de excelente pedagogo, ele colocou o Evangelho para nós de uma forma muito didática, de uma forma muito precisa. Daí a necessidade de, quando a gente for estudar o Evangelho, principalmente quando a gente faz o Evangelho no lar, a gente não abrir ao acaso, a gente pegar lá do comecinho, porque tem um roteiro. Não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai. E o Kardec, ele vai tecendo, em torno dos ensinamentos de Jesus, um roteiro seguro para que a gente entenda o que é o Evangelho do nosso Mestre Jesus. E no capítulo 17, quando ele fala do sede perfeitos, e ele utiliza a parábola do semeador, a gente tem que entender que a parábola do semeador é a parábola das parábolas. Porque quando ele fala que o semeador saiu a semear, significa que Jesus veio até o orbe terreno trazer para nós as sementes do amor do Pai infinito. E na segunda parte da parábola, que é comentado em Mateus, ele fala também que nós, através do nosso coração, nós oferecemos um terreno propício às sementes, quer dizer, a tudo aquilo que foi lançado de bom pelo Mestre Jesus. Então, nós, como criaturas feitas à imagem e à semelhança do Criador, nós possibilitamos, através do nosso pensamento, através da nossa atitude, sair de nós mesmos. Quando ele fala o semeador saiu a semear, é uma atitude positiva. Quem de nós está disposto a sair da zona de conforto e buscar, através do suor e do trabalho, as condições de elevação? Quem de nós, na nossa condição evolutiva, do nosso planeta de provas e expiações, está disposto a entender que a vida está nos propiciando uma situação em que nós estamos sendo testados. O nosso teste não é o que nós fazemos, é as coisas que chegam a nós e como é que a gente trabalha essa situação. Quando uma pessoa te agride, ou quando uma pessoa fala mal de você, ou quando uma pessoa tem indiferença a você, qual a atitude que você tem? Qual a sua reação? A sua reação mostra os seus limites, a sua condição de não entendimento do que o outro é o outro e você tem que aceitá-lo da forma como ele é. Porque Jesus, quando veio ao orbe, ele não fez imposição às criaturas para que o entendessem ele no patamar que ele estava. Muito pelo contrário, ele teve uma humildade muito grande e conseguiu colocar
Principalmente, inicialmente os apóstolos, ele se dirigiu a toda a classe sofredora de Israel, as criaturas que viviam numa condição muito difícil, e Jesus trouxe, através da sua palavra, uma esperança, uma condição de alegria e de entendimento. Então, na parábola do semeador, o que Jesus fala? Que o semeador saiu a semear. Algumas sementes foram lançadas à margem do caminho, os pássaros vieram comer, outras foram lançadas em solo que tinha muita pedra, ela só brotou, aí veio o calor, como ela não tinha raiz, ela morre. Depois outras foram lançadas no meio de espinheiros. Eles cresceram e abafaram. E outras sementes foram lançadas num solo fértil e deram sementes. Umas deram 30, outras 60 e outras 100. Então, como é que o nosso coração e como é que o nosso entendimento reage aos ensinamentos de Jesus? Se nós temos o mestre dos mestres, significa que o mestre dos mestres conseguiu, de alguma forma, te atingir para que as suas atitudes, os seus frutos sejam 30 por 1, 60 ou 100? Depende de cada criatura. Então, a grande avaliação da vida nesse momento é de que forma nós produzimos coisas boas, as nossas coisas também podem ser ruins, e os nossos frutos serão amargos. Então, nós não seremos uma boa semente. E o nosso coração, como é que ele anda, gente? Quando as atitudes das criaturas chegam até nós. A gente é pedra, a gente é indiferente, a gente realmente se comove com o problema do outro, a gente aproveita a oportunidade do crescimento. Então, essa mensagem aí fica como reflexão para que cada um entenda que Jesus está trazendo a sua mensagem para o nosso coração. Como é que está o solo do nosso coração? O primeiro ponto a ser analisado é como é que eu estou perante os ensinamentos de Jesus. Será que está só na superfície? A gente só fica no escutar? Por exemplo, hoje a gente está aqui se preparando para estudar o Evangelho. Será que esses ensinamentos que não são meus, são do Evangelho, são do Emmanuel? Será que você consegue trabalhar isso? Isso é um fermento que agiliza dentro de você a tua capacidade de entendimento e de querer ser uma criatura melhor? Porque se a gente não tiver esse entendimento e as palavras, os ensinamentos ficarem só na superfície, significa que a nossa vida não está tendo um grande processo. A gente está só ouvindo, mas na primeira adversidade a gente esquece tudo isso. E quando a gente sabe que, ora, mais cedo ou mais tarde, nós deixaremos a nossa experiência corpórea e a gente chega no mundo espiritual, como é que a gente vai chegar lá, gente? Quais são os nossos valores? Quais são as nossas balizas? Então, estudar o Evangelho do nosso Mestre Jesus propicia a nós entender a lição do Evangelho, quando ele diz, o meu reino não é deste mundo, para que você viva no mundo, mas sabendo que você vai retornar ao outro. E qual a bagagem que você está levando? A bagagem que você leva é do conhecimento e do sentimento. Então, o conhecimento permite que você enfrente as adversidades do momento e crie, através da oração, através da sua ligação com o Pai Criador, uma condição de estabilidade, de entendimento. E quando você permeia os ensinamentos de Jesus e permite que o teu campo mental avalie e você cresça nesse patamar, você é luz, então a sua luz brilha. Então a pergunta é, como é que está a minha caminhada? Já que você está nos escutando,
Para pensar de que forma você está conduzindo a sua atual existência. Como é que é teu relacionamento com os entes queridos? Ou será que são entes que são pesadelos? Como é que você trabalha a dificuldade? Como é que você trabalha o amor? Como é que você trabalha o desamor? Como é que você trabalha o ciúme? Como é que você trabalha a insegurança, o medo? Então, tudo isso aí são sementes que nós, se armazenarmos mágoa, tristeza, essa semente que entra no nosso coração, ela não produz fruto bom. Então, analisemos como é que está a nossa caminhada. E o Emmanuel, ele diz para nós, no livro Fonte Viva, que todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com o ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Às vezes a gente encontra criaturas que elas terceirizam, né? Então eu tenho alguns amigos que eles assim passam um recadinho pra gente no WhatsApp, ou a gente numa conversa de telefone, ou quando a gente se encontra, reza por mim, ora por mim, faz isso pra mim. Tudo bem, a gente ora, a gente vibra, a gente faz essa parte. Mas a criatura, ela tem que entender que não basta terceirizar, porque se fosse isso, a gente está cheio de relatos do Evangelho e das histórias de criaturas que dispunham de grandes valores e eles pagavam as igrejas, principalmente a Igreja Católica, que dominou durante mais de um milênio o orbe terreno, o mundo ocidental, o mundo cristão, entre aspas, porque de Cristo só tinha um nome, as atitudes eram bem diferentes da simplicidade e da humildade do nosso Mestre Jesus. Nós não estamos criticando a Igreja Católica, porque talvez nós hoje, que estamos nas fileiras dessa nova ideia de libertação, no ontem a gente foi criatura que ali fez grandes desmandos. E hoje a vida nos permite, através desses ensinamentos, entendermos a realidade e corrigir primeiramente a mim. Então, nós passamos, durante mais de um milênio aí, uma fase muito difícil de opressão, onde os ensinamentos do nosso Mestre Jesus foram totalmente deturpados. E nós percebemos que às vezes falava assim, se você comprar, você der uma quantidade de X para a igreja, o seu lugar está reservado. Então, a pessoa, você tem um local bem estruturado. Se você não der muito dinheiro, você vai ficar ali no muro. E quando você está no muro, você pode ser atingido pelos espíritos ruins. Então, você tem que garantir o seu lugar. Então, para nós foi dado essa ideia que tudo é comprado. Muito diferente do princípio de Jesus, porque Jesus é meritocracia. A criatura, ela dá de si, ela se esforça. É pelo esforço, pelo suor, pelo entendimento, que você administra melhor as condições, os desafios da vida. Então, nós precisamos entender que não dá mais para a gente ter essa ideia errada. Ontem o Fernando Collin fez uma palestra maravilhosa na nossa página. Quem não assistiu, por favor, assista. E ele fala, a gente fala se Deus quiser. Deus que governa o mundo, ele não quer nada, ele quer que você seja instrumento da luz e do amor. Então você é que tem que querer. Eu recebi um aumento de salário, recebi um emprego, graças a Deus. Então a gente coloca Deus no nosso dia a dia
e a gente se esquece da figura. E nós estamos estudando no livro A Gênese, com Daniel, os atributos da divindade. Então a gente vê que a gente tem muitas ideias que a gente precisa modificar a nossa maneira de entender, e no nosso entendimento maior a gente consiga aproveitar melhor a nossa existência, né? O Emmanuel fala para nós que, transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista, para nos devotarmos ao serviço do próximo. Então, o próximo, gente, é a nossa melhor escola, é a nossa oficina, né? Então, o Emmanuel continua: aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral, e na infinita extensão dele encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. Então, quando a gente lê o livro, a gente precisa estudar o livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar, que o André Luiz traz para nós, é uma colônia espiritual que está situada na altura do Rio de Janeiro, muito ligada à crosta terrena. E nessa colônia ali, você percebe, através do relato do livro, muitas experiências. E cada criatura que ali está apresenta uma condição compatível como ela viveu no plano terreno. E as criaturas que estão no nosso lar, eles ainda têm uma condiçãozinha um pouquinho melhor daquelas que vivem nas zonas umbralinas. Então, a criatura que está ralada na pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, significa o quê? Que quando a gente retorna à vida espiritual, a vida não dá saltos. Nós respiramos e colocamos na nossa pauta vibratória os valores que nós conservamos em vida terrena. Então, a gente percebe, através de toda a obra do André Luiz, o trabalho que ele faz indo a diferentes níveis vibracionais do orbe terreno. Então, a gente percebe ali que tem criaturas que transformam a terra em ouro, que quando eles vão se alimentar, tudo que eles tocam no plano espiritual, a água singela se transforma em ouro. Por quê? Porque o campo mental deles vibra nessa situação. Então, quando você age em benefício do outro, o fato de você se doar, você granjeia para você valores de crescimento, né? Então, foi nesse roteiro que o Divino Semeador pautou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e
aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhares de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. Gente, muito profundo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. A gente precisa refletir que o Emmanuel traz para nós, através dos comentários do Evangelho do nosso Mestre Jesus, ponderações eficientes. Então, a gente tem que entender que Jesus dirigiu-se aos fariseus, aos pescadores, às mulheres, às crianças, porque nós estamos nessa condição. Nós, espíritos imortais, estamos num corpo e esse corpo, ele apresenta uma condição. Hoje, eu estou uma pessoa na terceira idade, uma pessoa velha. O meu espírito, ele é muito jovem. Por quê? Porque é meu planeta que me abriga nesse momento, é um planeta de provas e expiações. Então, significa que eu saí do engatinhamento de um planeta primitivo. Então, o nosso ponto de origem, ele está muito próximo. Nós estamos assim, uma distância muito maior para sermos criaturas capazes de habitar mundos felizes. Quando a gente vê essas observações no Livro dos Espíritos, a gente começa a entender como é que é o mecanismo. A gente consegue se situar que você, apesar da dificuldade, você é um espírito que está num corpo masculino, num corpo feminino, numa experiência de jovem, de criança, de velho, uma experiência de cego, uma experiência de paralítico. A experiência que você está é compatível com a situação para que você desperte valores e possibilidades. Então, se Jesus veio de uma situação, de um ambiente de pureza, que ele é um espírito puro, para trazer a nós o seu evangelho, às vezes a gente acha que a gente é bom demais para conversar com um certo tipo de pessoas, conviver com determinado nível de criaturas, a gente se julga melhor. E o exemplo do nosso Mestre Jesus, ele considera que cada um de nós é filho de Deus, uma joia rara que precisa ser trabalhado. E você, dentro da possibilidade, seja o esmeril a despertar a alegria, o amor, o discernimento, a alegria às criaturas que te rodeiam. Gratidão a vocês que nos acompanham. Vamos envolver o nosso lar, envolver as águas que estão no nosso ambiente, pedindo que os mentores amigos nos fortaleçam, nos amparem, que Jesus envolva cada coração, muito amor, muita alegria. Obrigada a todos, que Jesus permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja.